No próximo domingo, a população juinense irá novamente às urnas para votar para presidente da República. É o pleito do segundo turno. E a nossa reportagem veio até o cartório eleitoral para saber do juiz eleitoral, Dr. Wagner Dupin Dias, como é que estão os preparativos. A nossa programação segue exatamente no mesmo formato, né, do primeiro turno, com os procedimentos de carga, lacre das urnas, que inclusive já foram feitos. E, assim, do ponto de vista da segurança também, né, todas as articulações, né, com as forças públicas de segurança já foram estabelecidas. E, assim, não há nenhum tipo de cenário diferente que a gente não tenha pensado que destoa daquilo que nós planejamos para o primeiro turno. Então, segue o mesmo desenho, o mesmo formato. Locais, as urnas e também os mesários serão os mesmos? Sim, os mesmos. Eventualmente tem alguma mudança, porque né, são bastante, né, servidores, né, cedidos e esses que são convocados, né, então eventualmente tem ali uma mudança, mas mudança pontual. Às vezes o indivíduo tinha uma viagem previamente agendada, questão de saúde e outra. Então, evidentemente que essas situações são variáveis que a gente não controla. Mas, no geral, praticamente tudo segue como havíamos feito no primeiro turno. Doutor, o tempo na fila deve ser menos por conta do estado de Mato Grosso votar apenas em presidente, né? A gente imagina que vai ter, assim, uma redução do tempo de fila, mas a gente ainda espera uma formação de filas ainda, porque por conta da biometria, né? Então, é uma exigência, né, da eleição do mesário tentar quatro vezes, né, fazer 4 tentativas ali na hora de inserção da digital ali para a coleta da biometria. Então, por conta ainda da biometria, se espera um pouco de fila. Então, é bom que o eleitor ainda se programe, né? Mas é claro que, tratando-se de uma eleição com um só voto, não, evidentemente que isso também dá uma mitigada no tempo. Inclusive, nessa questão, muitas pessoas reclamaram que na hora de fazer ali a checagem da biometria, foram até 4 alternativas, 4 vezes seguidas, né? E mesmo assim não foi identificada a biometria. Por que ocorre isso? São vários fatores, né? Ou por conta de, às vezes, o próprio dedo, né, do indivíduo ali não tem aderência, ali tem problema mesmo na digital, né? Ou por conta de trabalho, o tipo de material que ele mexe, e também porque a biometria ela é feita previamente, né? Então, quem fez a biometria no cartório eleitoral tem uma chance até maior de não dar erro, porque a gente segue um procedimento já bem rigoroso para isso. Mas muitas vezes essa biometria ela é emprestada, né? Ela vem transportada de outros órgãos públicos que talvez por outro sistema não tiveram os mesmos cuidados de fazer a primeira coleta. Então, a gente importou, por exemplo, do Detran, quem fez a última habilitação e fez a biometria. Então, esses órgãos estabeleceram convênios com a Justiça Eleitoral para que a gente transportasse essas biometrias. Então, são vários motivos. Eu cito 2 aqui, mas às vezes até mesmo o modo ali, né, a experiência ali do próprio mesário, que a gente já tem aí algumas instruções novas para que eles acelerem esse procedimento de como colocar, qual é o melhor modo, o time de colocar ali a impressão na coleta ali. Então, são vários fatores, né, e necessariamente também o tempo, porque quando ele não consegue fazer a primeira coleta, necessariamente o sistema exige que ele tente até 4 vezes, não tem como fugir desse script do sistema. Doutor, o que será proibido no dia da eleição nos locais de votação? O mesmo modo como foi no primeiro turno, segue agora. Propaganda eleitoral é proibida, né? Propaganda eleitoral. O que pode e sempre foi permitido, né, é a propaganda, é a manifestação silenciosa e individual do eleitor. Ele pode ir do jeito que ele quiser, com roupa que ele quiser. E sim, a manifestação individual e silenciosa segue as resoluções do TSE desde quando as votações existem. O uso do celular também é proibido? Então, ele vai ter que, se ele usa, por exemplo, o e-título, ele pode entrar com o celular, né? Então, o que ele não pode é ingressar no localzinho lá da sessão mesmo, onde ele vai votar, na cabine, né? Porque para ele ingressar na sessão, se ele estiver usando o e-título, necessariamente ele vai ter que usar o celular para poder mostrar para o mesário, né, o seu documento. Então, até ali ele pode, mas depois ele deposita, né, o celular ali num cantinho, e vota, depois recolhe o celular e está liberado.
Doutor, antes do primeiro turno houve o carregamento e lacre das urnas. Para esse segundo turno será necessário fazer novamente ou já está tudo pronto? Já foi feito. A gente teve um procedimento prévio, né, publicado edital, convidados partidos e toda a sociedade, e é um procedimento que já foi realizado também. O mesmo modelo como vocês participaram daquela primeira cerimônia. Doutor, no primeiro turno não houve lei seca aqui no município. Há alguma alteração nesse sentido? Não tem nenhuma alteração. A visão minha, o estado ideal é o estado que passa quase imperceptível pelo cidadão. Portanto, não tem lei seca no município, no meu entendimento particular, e numa maioria bastante esmagadora dos municípios do Mato Grosso, isso é uma medida que não é derivada da nossa Constituição. O horário continua o mesmo horário do primeiro turno, doutor? Sim, horário unificado das 7 às 16 horas. E qual que é a orientação, então, que o senhor deixa para o eleitor que irá às urnas? Compareça, exerça, né, o seu direito ao voto? Ah, sim, né? O eleitor que, eventualmente, inclusive não votou no primeiro turno, ele pode votar no segundo turno sem problema nenhum. Então, a orientação e o convite é que a sociedade participe, né, dessa festa democrática, compareça, exerça o seu direito e faça as suas escolhas, né? É o que nos permite participar das decisões políticas que virão depois nos próximos 4 anos.